Grande Maicon Barbalho, gratidão pela confiança, já vi sua inscrição lá. Vamos conversar um pouquinho aqui. Deixa eu fixar os comentários. Vamos falar sobre dor ciática. Dor ciática versus síndrome do piriforme. Grande Betinho, também já vi sua inscrição lá, muita gratidão. Dor ciática versus piriforme. Beleza. Deixa eu fixar os comentários aqui. Bom, não avisei a ninguém que ia ter live hoje, cheguei empolgado, acabei de pedalar, o dia inteiro produzindo conteúdo, produzindo aula, estamos aqui nos slides, firme e forte, o bicho vai pegar lá dentro, viu? Tô empolgado para essa primeira turma, mas vamos nessa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dor ciática versus síndrome do piriforme, porque essa semana eu recebi 2 casos, um de ciática crônica, mais de 6 anos, e uma paciente de ciática aguda, certo? Ciática aguda, tem 3 semanas que ela tá com dor ciática, dor lombar irradiada para a perna, e nessas 3 semanas a paciente já passou por 3 médicos e 2 fisioterapeutas diferentes. Um deles era osteopata, o outro era acupunturista. Ambos fizeram uma primeira sessão, mas ela alegou que não sentiu confiança nos profissionais, nem nos 3 médicos que ela foi. E ela chegou para mim, cheia de viés, né? Tem muito médico na família dela, tem fisioterapeuta na família dela também. E ela ouviu que durante essas 3 semanas que ela teve a dor ciática, ela poderia estar ou com hérnia de disco ou com a síndrome do piriforme. Gente do céu. Vamos trabalhar essa paciente, tá? Vamos avaliando essa paciente. Ela já chegou com 2 exames de imagem, né, na mesa. Um que ela fez na emergência e que um dos médicos que ela levou falou que não estava bom, que tinha que repetiu a ressonância e veio com 2 exames para mim, né? E aí quando chegou lá, já queria me mostrar o exame, dizendo que tinha hérnia, mas que o médico falou que a hérnia não era suficiente para gerar o sintoma e que ela poderia estar com síndrome do piriforme, e que a sobrinha, que é médica, também falou dessa síndrome do piriforme, e o osteopata que atendeu ela também falou sobre essa síndrome do piriforme. Mas durante essas 3 semanas, ela utilizou medicação. Olha, ela utilizou gabapentina, salvo engano, lírica, ou foi gabapentina ou foi pregabalina, não lembro agora, salvo engano, lírica, tá usando citoneurin e tá usando oxycontin. Essas são drogas pesadíssimas, e ela relata mínimo alívio dos sintomas, coisa de 30%. A dor continua incapacitante, e aí ela veio me mostrar os exames de imagem. Aí eu falei para ela o seguinte: se for necessário eu vou olhar seu exame, mas antes vamos testar a senhora aqui, e no exame físico eu vou poder saber se de fato você está com a ciática, se pode estar acontecendo a síndrome do piriforme ou qualquer outro problema, né, mecânico, estrutural que a gente possa tratar. Você é o último profissional que eu vou. Eu não vou mais em ninguém, não tenho mais paciência, não tenho mais dinheiro também, tá, doutor? Não tenho mais dinheiro também, viu, doutor? Então, pelo amor de Deus, resolva meu problema aí. E aí o que é que a gente já identifica? Estratificação de risco biopsicossocial, controle de loco externo, um perfil onde o paciente acredita que o profissional da saúde vai resolver o problema dela, não tendo uma interferência de sua própria atitude diante do problema. E aí eu assimilei essa informação e comecei a testá-la. Quando eu comecei a testar, ela conseguiu ficar na ponta do pé, conseguiu andar sobre os calcanhares, dei-lhe uma porrada com um martelinho no tendão patelar, no tendão aquileu, paciente normoreflexa, pedi para ela tocar nas pernas, nas coxas, parte de dentro da perna, lateral do pé, sensibilidade preservada, os dermátomos íntegros. Coloquei ela sentadinha, com o queixo no peito, coluna emborcada, estiquei a perna que a dor irradiava, e ela não tinha limitação. O teste de SLAMP era negativo, não reproduzia a dor concordante dela.
olha que diacho, né? Essa, não tem tensão neural, não tem sensibilidade alterada, não tem hiperreflexia, não tem nenhuma alteração de miótomo, andou na ponta do pé, andou nos calcanhares, não é isso? Testei flexores de quadril, rotadores internos, externos, extensores de joelho, flexores de joelho, nenhuma alteração de miótomo. Eu falei, nossa senhora, que coisa, né? Essa dor começou como? Rapaz, eu fui me abaixar para pegar um objeto no chão, nem lembro mais o que ela foi pegar. Fui pegar um objeto no chão e comecei a sentir essa dor. Fui para emergência, fiz exame de imagem, passei em 3 médicos, passei no acupunturista, no osteopata, estou aqui em você. E aí eu fui avaliar a inspeção, né? Eu fui fazer a inspeção e vi se tinha mudanças na postura dessa paciente que alteravam o sintoma ou localização. E aí com ela com a coluna relaxada, a dor estava irradiada na perna, até o terço proximal da batata, né? E aí quando eu falei, senta ereto, empina o bumbum, estufa o peito. Ela empinou o bumbum, estufou o peito. E aí a dor que estava na panturrilha saiu da panturrilha e ficou localizada no bumbum. Quem é meu seguidor raiz sabe que na inspeção a gente visa detectar mudanças posturais que alterem a localização do sintoma. E isso é um grande fator de, vamos dizer assim, envolvimento da coluna no problema, né? E aí eu falei, rapaz, essa sua dor na perna pode estar relacionada com a coluna. Vamos testar um movimento aqui. Botei ela de pé e pedi para ela dobrar o tronco. Ela começou a dobrar o tronco. Quando ela dobrou o tronco, ela chegou até o joelho. Ela não passou do joelho. Falou que a dor aumentava muito. Não conseguia dobrar. E tinha muito medo e muita evitação. Eram ajustes antecipatórios por causa da ansiedade e do medo relacionado à dor, que ela ia com muita proteção, ela hiperativava o tronco para fazer essa dobradura do tronco. E aí eu sentei ela na cadeira e expliquei, falei, olha só, já ia falar o nome dela, olha só, dona não sei quem, dona Mariazinha, vamos chamar ela de dona Mariazinha. Dona Mariazinha, é o seguinte, a gente tem no cérebro diversas estruturas que são correspondentes a funções de medo, a funções de cognição, a funções de interpretação. Você tem dentro do seu cérebro uma estrutura chamada amígdala. E essa estrutura visa detectar ameaças que o seu sistema nervoso esteja reconhecendo do ambiente, das pessoas que você conversa. E aí o seu sistema nervoso começa a liberar neurotransmissores que o seu cérebro não consegue distinguir se você está tomando uma paulada nas costas de um assaltante ou se você está simplesmente brigando com seu marido ou dobrando o seu tronco para pegar algum objeto. Então eu percebo que a senhora está com a hipersensibilidade à dor por causa desse evento. Claro, né, Caio? Eu tenho muita dor, mas olha só, eu vou pedir para você repetir esse movimento mais vezes, mas Caio, dói. Eu sei que dói e é por isso mesmo que eu quero te proporcionar essa experiência. Porque você tá com tanto medo de dobrar que o seu cérebro está entendendo que quanto mais você dobrar, mais machucada a senhora vai ficar. Verdade ou não? Ela não, realmente eu acho que se eu for lá no chão vai doer demais. Pois é, agora eu te pergunto o seguinte, você está com medo de ter uma nova experiência de dor? Ou você está de fato sentindo a dor quando dobra? Aí ela empacou. E aí eu deixei ela pensar, ela ficou uns 20 segundos empacada sem me responder a pergunta. E aí eu falei pra ela, lembrando que eu tô sem viés mecânico nenhum aqui agora, tá? Eu tô com viés inteiramente biopsicossocial, uma dor lombar aguda com ciática, que tem nocebo de vários profissionais da saúde, inclusive de familiares que são médicos, familiares dessa paciente que são médicos, que botaram na cabeça dela que era hérnia de disco, que era síndrome do piriforme. E aí beleza, tô só no viés biopsicossocial e falando com ela, olha só, dona Mariazinha, perceba, se você não é medo, você está antecipando a experiência de dor, se você está sentindo dor, vamos dobrar de novo? Aí ela chegou no joelho, e aí, me fala agora, com paciência, ela com a testa toda franzida, né, com aquela face de expressão dolorosa, eu falei, relaxa a testa, respira fundo, olha como tá duro o seu abdômen, relaxa o abdômen. Ela, não, mas minha sobrinha, ela tem uma sobrinha médica e ela tem uma outra parente que é fisioterapeuta, que falou para ela que ela precisava fortalecer o core, que tudo que ela fizesse no abdômen ela tinha que contrair muito o core, porque o core iria estabilizar a coluna dela. Olha quanto nocebo essa paciente está enrustida no mindset dela por causa de profissionais da saúde, inclusive familiares.
olha como tá duro o seu abdômen. Não, relaxa o abdômen. Ela, não, mas não vai pinçar meu nervo, não? Ela falou assim. Devem ter dito isso para ela. Eu não, de forma nenhuma. Vamos ver o que acontece. Solta o abdômen. Quando ela soltou o abdômen, ela chegou no terço proximal da tíbia. Ela dobrou tanto que ultrapassou o joelho. Aí, e aí, como é que tá aí? Ela, Caio, tá difícil. Difícil porque dói ou difícil porque estica? Não, tá esticando. Aí eu falei, volta um pouquinho. Ela voltou para de pé, eu falei, dobra de novo, confirma para mim se só tá esticando. Aí ela chegou, foi lá, foi até o terço proximal da tíbia, ultrapassando os joelhos, e aí eu falei, e aí? Ela, tá esticando, não tá doendo não. Eu falei, você percebe que se o movimento te machucasse, você, a cada dobradura do tronco, a cada se abaixar que a senhora fizesse, a senhora ia sentir mais dor porque estaria machucando mais? Como é que a gente está repetindo esse movimento de forma insistente e a sua dor está diminuindo, e a sua dor está habituando, está ocorrendo um fenômeno de habituação na sua dor? Ela é interessante, né? Então tenta dobrar mais. Aí ela dobrou, foi até o terço médio da tíbia. Me diga uma coisa, você já fez esse alongamento antes? Ela já. Você tocava no chão ou sua amplitude era essa daí mesmo? Ela, não, eu tocava no chão, agora eu não estou conseguindo porque está esticando muito, parece que está travado. Mas lá embaixo está doendo? Ela, não, só está esticando. Aí eu falei, beleza. Olha só, desloca o bumbum para o lado, desloca o bumbum para o outro. E aí para o lado esquerdo estava totalmente bloqueado, o tamanho do movimento comparando com o lado direito era completamente diferente, totalmente diferente. E aí eu falei para ela assim, olha, o que eu achei aqui no seu exame físico é um bloqueio de movimentação para o lado esquerdo. A senhora vai muito para o lado direito, mas não vai para o lado esquerdo. A senhora tem um bloqueiozinho para abaixar, que eu acho que era mais medo por causa da experiência que você teve há 3 semanas atrás. Você está antecipando demais a experiência de dor, e isso é normal. Eu na sua posição também teria esse medo de movimentar, também teria, totalmente plausível que você tenha esse medo agora. No entanto, esse medo já está passando do tempo, porque uma vez que já passou 3 semanas, 21 dias da sua crise, se você tivesse alguma lesão, os seus tecidos já teriam remodelado, já teriam começado o processo de cicatrização, e a extensibilidade dos tecidos já estaria mais elástica, ou seja, não justificando mais a perpetuação dos seus sintomas. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando muito difícil. Ela, não, estou entendendo sim. Inclusive está até mais fácil de dobrar, Caio. Aí eu falei, e eu fiz alguma coisa com a senhora para... E dona Mariazinha, eu fiz alguma coisa com a senhora para a senhora recuperar essa capacidade de dobrar? Ela, não, eu que estou dobrando aqui, parece que está alongando, né? Parece que está alongando. E aí quando o paciente fala isso, chega dói, né? A gente sabe que não tem nada a ver com a zorra do alongamento, mas o paciente tem uma cultura, tem uma crença, experiências não assimiladas com tratamentos anteriores, informações que foram imputadas na cabeça desse paciente, que é muito difícil de você ressignificar. Você não tem que quebrar essa crença, mas você tem que ressignificar. Mas não com lábia, né? Não com muita conversinha, mas proporcionando novas experiências para a mesma tarefa da paciente. A paciente vai adotar estratégias diversas para executar o movimento de dobrar que ela perdeu. Não é isso? Então a gente tem que incentivar o cérebro dela a fazer a neuroplasticidade para encontrar caminhos para dobrar o tronco que não tenha dor. E não pode deixar isso ficar mal adaptativo, ela fica sempre compensando, mesmo que tenha passado de 3 semanas. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Mas a partir daí, uma vez que eu eduquei essa paciente, que eu coloquei informações baseadas em evidência científica, a partir daí eu já entendi que estava mais fácil de tocar na paciente, porque até tocar na paciente para fazer o exame físico, pedir para ela realizar os movimentos antes dessa conversa, estava muito difícil. E aí, Caio, você me pergunta, Caio, me diz aí, qual é o mecanismo, o que aconteceu com essa paciente?
durante essa conversa, para a paciente reduzir tanto assim o medo e recuperar movimento sem você sequer ter tocado nela. Olha só, a gente tem vias de analgesia, a gente tem vias cerebrais que proporcionam alívio da dor. A gente tem informações que sobem pelo trato espinotalâmico lateral, a gente tem informações que sobem pelo trato espinotalâmico medial, que chegam lá no tálamo, se dividem em várias redes neurais, como amígdala, córtex cingulado anterior, ínsula, estruturas mesolímbicas que vão fazer sua interconexão entre o sistema de cultura, crenças e pensamentos. Por isso está tudo enraizado. E aí quando eu pergunto para ela, o que você acha que vai acontecer se você dobrar? Ela, eu acho que vai lesionar mais, que vai pinçar um disco. Ou seja, ela perguntou, não vai pinçar o disco não? Então olha como a experiência dela já está armazenada e toda essa informação está descendo pelos tratos e indo para o sistema nervoso periférico gerar nocicepção, porque aquela estrutura que está super ativada, aquela musculatura que está super ativada, que disseram para ela que ela teria que contrair o core para continuar com a coluna estável, né? Disseram isso para ela, aquela estrutura já está hiperativada. Então justificavam isso com pesquisas mostrando que quando a gente comparava pacientes com dor lombar e pacientes sem dor lombar, haveria um atraso no recrutamento das unidades motoras e das musculaturas do core. E aí por isso começaram a ativar o core. Só que aí teve o Low Back Pain Forum no final do ano passado, se salvo engano na Austrália, onde o Paul Rodgers, que foi o precursor da estabilização segmentar, destruiu completamente esse conceito, mostrou diversos artigos científicos que esse atraso não existe, pelo contrário, a população com dor lombar tem mais ativação, muito mais ativação do core do que a população saudável, né? Se a gente pega um astronauta foi lá para a missão em Marte, na Lua, está sem gravidade, densidade mineral óssea alterando, e aí quando faz ressonância magnética no astronauta, o que é que você encontra de achados de ressonância? Lipossubstituição gordurosa na musculatura, infiltrado gorduroso dentro da musculatura, hipotrofia muscular. Por quê? Porque a carga gravitacional, porque o impacto que tanta gente condena é o que faz a densidade mineral óssea ficar boa, é o que faz a musculatura ter trofismo, é o que faz os nervos funcionarem, é o que faz a fáscia deixar as estruturas sustentadas, né? E então quando o astronauta vai para fora, sem a gravidade, ele começa a ter todas essas alterações. E aí quando compara essa população, quando compara a população com dor lombar, a gente acha esse infiltrado gorduroso. E aí quando o astronauta volta para a Terra, você não treina o core dele. Ele volta sem dor lombar e você não treina o core dele. Simplesmente você repete uma ressonância depois e a lipossubstituição sumiu. A densidade mineral óssea voltou, o trofismo muscular voltou, porque ele está num planeta onde há carga, onde há impacto, onde a gente vive sobre impacto. Como é que um médico, um fisioterapeuta abre a boca para falar para o paciente que você está com dor ciática, proibido correr, está proibido musculação, agachamento, cuidado com agachamento, porque vai gerar impacto, vai comprimir sua hérnia, vai fazer cirurgia, você pode ficar tetraplégico, você pode ficar com cadeira de roda. Como é que uma informação dessa pode chegar no paciente? Cara, eu até entendo que, ele está querendo ajudar, né? Da forma dele, ele está querendo ajudar o paciente. Mas chega um nível que o querer ajudar só não é suficiente. Chega um nível que o cara tem que ir para ali, ó. O cara tem que vir para aqui, pesquisar artigo científico, para voltar para o consultório e falar para o paciente: olha, paciente, olha só, a informação que eu tenho para te dar é essa, essa e essa. Essas informações que você recebeu não são mais validadas cientificamente, são informações passadas, realizadas em estudos muito mal conduzidos, certo? E que não valem mais para a prática clínica. E aí começa a comparar os dados de estudo e passar essas informações. Então, quando o astronauta volta, você não treina o core. Essas alterações que aparecem na imagem simplesmente voltam ao normal. Por que você quer treinar o core num paciente com dor lombar irradiada para a perna, com a ciática, com síndrome piriforme? Uma outra coisa, eu não sei vocês, tá? Não sei vocês. Quem teve essa experiência aí, coloca nos comentários eu, tá? É o seguinte:
Eu tenho 6 anos de carreira profissional. A gente fez 6 anos dia 25 de julho. 25 de julho a gente fez 6 anos, tá? 6 anos e meio aí, quase. Na trajetória profissional. Estudando fisioterapia a gente tem 11 anos. Então a gente começou em 2009 a estudar fisioterapia, formou em 2014 porque trocou de faculdade lá, tive que ficar dessemestralizado, trazer a formatura de 2012 para 2014, tudo bem, tudo certo. 6 anos de profissão. No primeiro ano eu trabalhei só com neuro e UTI, tá? Do segundo ano em diante, só músculo esquelética. Nesses 5 anos atuando em músculo esquelética, eu nunca detectei uma síndrome do piriforme. Quem já detectou aí, coloca eu nos comentários. E me diz também como você detectou, porque de fato eu quero aprender. Porque o que é que ensinam pra gente? Vamos fazer o Craig Test? Vamos deitar o paciente de barriga para baixo, dobrar os 2 joelhos e vamos rodar as perninhas assim. Não é isso que eles fazem? E aí vamos dizer que a gente rodou, deixa eu chegar para trás aqui. A gente rodou as perninhas assim e a perna esquerda só veio até aqui. E a perna direita fez isso. E aí, por causa dessa tensão passiva, em rotação interna, você presumiu que o paciente está com piriforme em espasmo, correto? Aí você fez o teste de tensão neural, fez o LASEG, fez o SLAMP, e aí com 35 graus de LASEG o paciente começou a gritar de dor. E essa é minha dor, para, não levanta mais minha perna não, tá? Não levanta minha perna não é isso? E aí você para, e aí você presume, olha, tem uma síndrome do piriforme aqui. Deita de ladinho, dobra os 2 joelhos. Eu vou meter o meu olécrano no seu bumbum e vou inibir a musculatura do seu bumbum, mas vou botar tanta força no seu bumbum, porque o piriforme é uma musculatura profunda. Eu tenho glúteo máximo, eu tenho glúteo médio, eu tenho glúteo mínimo, eu tenho obturador externo, obturador interno, eu tenho um quadrado femoral, eu tenho um gêmeo superior, eu tenho um gêmeo inferior. Durante todas essas estruturas a gente tem a fáscia, um tecido conectivo denso, né, fibroso, que está ali naquela musculatura robusta que é o glúteo. Então eu preciso colocar muita pressão. Então eu vou botar o meu olécrano no bumbum do paciente e vou pressionar. E tem que ser tolerável. Ai, Caio, tá doendo muito, diminui aí. Você diminui, coloca o dedinho e começa a empurrar o bumbum do paciente, né? Com essa pegada aqui, né? Pressão no dedinho e começa a empurrar. E ele fala, não tô sentindo nada não. Coloque o cotovelo, mas coloque mais leve. Tem que fazer? Faz direito aí. Você vai e começa a colocar o cotovelo e começa a inibir a musculatura do glúteo. E aí, quando você exerce pressão sustentada nos tecidos, a gente tem um mecanismo de habituação ocorrendo porque a gente está estimulando o baroceptor. Corpúsculos de Merkel, Pacini, Ruffini, vocês lembram disso? Na neurofisiologia do reparo dos tecidos, que a gente vê lá no início da faculdade, esses baroceptores vão gerar o quê? Nocicepção. Perfeito? Nocicepção vai estimular uma via neuronal chamada trato espino-talâmico lateral e vai jogar aquela informação de pressão lá para o tálamo. Quando chegar no tálamo, o meu paciente tem uma expectativa. A expectativa está lá no córtex cingulado anterior, está lá na ínsula, no centro mesolímbico de emoção, cultura, pensamento. E a expectativa dele é a seguinte, meu fisioterapeuta me falou que ele está inibindo a minha musculatura, está liberando o meu piriforme. E ao liberar o meu piriforme, o meu nervo ciático que passa dentro do piriforme, né, que é isso é o que é dito para o paciente. Quando você pega a anatomia de cadáver, para analisar a anatomia cadavérica, estudos cadavéricos, você vê que menos de 5% das dissecações encontram de fato uma ramificação do nervo ciático passando dentro do piriforme. Vamos lá. E aí você passa essa informação para o paciente chega lá no sistema mesolímbico, aquela nocicepção subiu, e aí gerou uma interconexão entre diversas estruturas do cérebro. E aí o paciente está acreditando que vai liberar aquele tecido. E o que acontece?
bulbo rostral ventromedial e substância cinzenta periaquedutal abrem os portões. Quando elas abrem esses portões, o sistema de modulação descendente começa a gerar opioides, né? Que são analgésicos naturais da nossa farmácia interna. Esses opioides vão proporcionar analgesia e alívio da dor. Isso se a CPM do paciente estiver íntegra. Ah, Caio, que é CPM? Condition Pain Modulation. É um teste que a gente faz para saber se a via analgésica do paciente está íntegra. A gente coloca exercício para o paciente e testa de novo, faz baropressão com algômetro, testa o limiar de dor e imediatamente pós ao protocolo de exercício, seja aeróbico, seja exercício geral, agachamento, flexão, apoio, o que você escolher, o paciente vai sentir o limiar de dor à pressão maior. Ou seja, quando você empurrar o algômetro no paciente, se com 5 kg de força, 5 newtons por quilo de força, ele sentiu dor, você vai colocar no mesmo lugar depois do exercício e ele vai sentir dor só quando você colocar 8 kg, 8 newtons de força naquele tecido. Ou seja, depois do exercício, eu gerei analgesia e a minha percepção de dor diminuiu. A CPM desse paciente está íntegra. O paciente tem alta responsividade ao protocolo de exercício. Vai ter paciente que você vai testar a CPM não vai estar íntegra. O paciente está com sensibilização central, uma dor de mecanismo nociplástico, não tem lesão do sistema somatosensorial e a dor está se perpetuando há mais de 3 semanas, o que não é o caso desse caso clínico que eu estou passando para você, tá? Mas pensando que a CPM desse paciente está íntegra, todo esse mecanismo neurofisiológico que eu acabei de explicar para vocês vai gerar analgesia. E aí você vai tirar o cotovelinho do bumbum do paciente e aí você vai testar de novo, ó, joelhinho dobrado, abre a perna esquerda, abre a perna direita. E aí você ganhou amplitude de rotação interna e você disse, soltei o piriforme. Você tinha síndrome do piriforme, como é que tá? Eu tô 40% melhor, doutor. Tô melhor. O paciente vai para casa, com 24 horas a dor tá brocando lá na perna de novo. E aí ele vem com aquela crença de novo que você instalou nele, você instalou essa crença nele, vem com aquela crença de novo de que, meu Deus, meu piriforme contraturou de novo. O que é que eu tô fazendo, doutor? Será que é porque eu tô usando muito salto alto? Ontem eu fui para uma festa, fiquei muito de salto alto. Ontem eu fui no cinema, fiquei de perna cruzada. Será que é porque eu tô de perna cruzada? Aí eu coço a cabeça assim, eu respiro. Meu Deus, ela não tem culpa disso não. A culpa não é dela. A culpa são de profissionais crônicos que passaram informações equivocadas para essa paciente. Vamos explicar para essa paciente que não há relação entre o desencadeamento de uma dor ciática e essas posturas ou posições ou uso de salto alto. Não tem correlação nenhuma. Mas eu sinto mais dor quando eu tenho salto alto. Olha só, Deus livre e guarde. Mas tem um salesiano aqui na frente, né? Um colégio conhecido. Vamos dizer que o salesiano pegou fogo. Se você chegar aqui de moto, de carro, em 5 minutos e ver, vai ter bombeiro lá, correto? Você pode dizer que o bombeiro causou incêndio? Não pode, né? Não pode, de jeito nenhum. Então, relações de associação de 2 eventos acontecendo simultaneamente são completamente distintos de relações de causa e efeito. Então não há na literatura científica estudos controlados, aleatorizados, bem conduzidos, que mostrem que a pessoa ficou com salto alto e desencadeou uma dor ciática com a síndrome piriforme. E aí essa paciente ela vai ficar o tempo todo indo em você para fazer liberação miofacial do bendito piriforme. Até uma hora que ela já gastou tanto dinheiro em você e a dor está voltando, que ela decide parar o tratamento, nem lhe explica porquê e procura um outro profissional. E aí esse profissional, no caso, eu avaliando essa paciente, eu era o terceiro, né, o quarto, quinto profissional que essa paciente estava procurando em 3 semanas, avalio a paciente, vejo que ela tem um medo absurdo de dobrar o tronco e eu fico fazendo o que com ela? Eu pego o mini band, né, aqueles elásticos que a gente usa para fazer exercício, e jogo no chão. Dona Mariazinha, pega esse mini band pra mim e joga outro no chão. A Dona Mariazinha começa a dar risada, é isso? E começa a dobrar. Isso, relaxe. Aí uma das dobraduras ela fala, Caio, fisgou.
Não é isso mesmo, tá muito bloqueado, tá muito restrito. Uma hora você vai sentir uma fisgada, vai sentir o choque. Mas quando você chega lá embaixo, tá doendo, ela não, tá só esticando. Então, voltando à pergunta central, Caio, por qual foi esse mecanismo que aconteceu aí? Um efeito neurofisiológico chamado top-down, onde o sistema nervoso central manda opioides para a corrente sanguínea e gera uma habituação analgésica nesse paciente. E aí, o que é o pecado do fisioterapeuta clínico hoje? Ele quer utilizar diversas técnicas que atuam na mesma via. Ou seja, ele deita o paciente e inibe o glúteo. Mete o cotovelo, o paciente sofre, chora, o paciente vai 6 vezes no cara, o cara mete o cotovelo no bumbum. É isso? Qual é a via que está sendo modulada aí? É a down top, um estímulo no sistema nervoso periférico, gerando nocicepção, para fazer com que o sistema central libere opioides na corrente sanguínea. Aí essa paciente, para a inibição muscular, o fisioterapeuta vai lá e mete dry needling, agulhamento. Qual é a via que o agulhamento age? Ah, cara, tem uma via central também. Beleza, tem uma via central também. Mas a via principal é a periférica, é a down top. Aí o fisioterapeuta vai lá e mete a ventosa. Joga a ventosa lá no bumbum do paciente. Começa a inibir a musculatura de quadril. Aí o fisioterapeuta vai lá, abraça o quadril do paciente e começa a fazer mobilização articular. Utiliza Mulligan, utiliza Maitland, seja lá que técnica manual esse fisioterapeuta vai usar. O que eu quero que vocês entendam? Que esse fisioterapeuta, ele utilizou diversas técnicas que agem em uma via só. Você entende isso? Então foi um esforço altamente desnecessário que não resolve de forma duradoura o problema do paciente. Quando nessa conversa que eu exemplifiquei para você, a gente usou um estímulo central. Processo de educação em dor. A gente começou a utilizar um efeito top-down e agora a gente vai colocar exercício. Joga o miniband no chão, dona Mariazinha. Pode jogar, pega aí pra mim. E ela vai dobrando e vai adotando novas estratégias para dobrar. Até que ela percebe que quanto mais ela dobra, ela não tá piorando. Não é para você ser ganancioso, ambicioso, não sei nem qual palavra direito usar, e querer que essa paciente perceba uma melhora de cara. Mas eu preciso que essa paciente perceba que fazer o movimento não piora ela. Porque ela, sendo submetida a uma nova experiência com aquele movimento, essa paciente vai chegar e vai refletir. Olha, eu estou dobrando demais e não está piorando. Ou seja, não deve estar machucado mesmo. E ela começa a dobrar e a adotar novas estratégias. Eu vou jogando o miniband cada vez mais longe e fazendo ela dobrar. Chega no final da sessão, eu peço para a paciente dobrar de novo. O paciente está dobrando, chegando até o pé, né? Recuperou a mobilidade de flexão, houve a habituação da dor dessa paciente. E eu me sinto seguro, e ela também, para fazer exercícios de alta intensidade. Compra uma bicicleta, coloca no seu consultório, coloca o rolinho lá, pede para o paciente subir na bike e pedalar 15 minutos. A cada minuto dá um tiro. Fazer meio que um treinamento intervalado lá de alta intensidade, porque o treinamento aeróbico, ele é o que faz mais modulação descendente. É o que faz mais analgesia no corpo do paciente. E abre a sessão com 15 minutos de pedal. Tem uma esteira no seu consultório, bota o paciente para caminhar. Acelera a velocidade, descansa a velocidade, fica alternando com o mais intenso. Ah, Caio, mas eu tenho dor crônica, eu tenho fibromialgia. Ah, mas minha ciática, minha síndrome piriforme. Não importa. A nossa principal farmácia está aqui, ó. É aqui que são liberados os remédios que você compra fora. Você compra aí pregabalina, oxycontin, você compra Mioflex, Miozan, Tilex, Tramadol. O que você compra mais aí para tratar dor? Tudo isso a gente tem aqui no eixo hipotalâmico hipofisário intestinal, liberando opioides fortíssimos comparados à morfina. E a gente tem formas de desencadear esse efeito analgésico interno. Basta que você tenha uma comunicação assertiva, basta que você faça uma entrevista motivacional, basta que você utilize perguntas socráticas abertas que façam o paciente refletir sobre o problema que ele te trouxe. E
Ao refletir, quando você encontrar que esse paciente refletiu de uma forma positiva, você valida o pensamento do paciente. Você confirma. Tudo que o paciente refletiu, você confirma. E você confirma de 2, 3 formas diferentes e pede para o paciente utilizar novamente o movimento de dobradura. O que é que vai estar acontecendo ali? Esse paciente, além de estar sofrendo habituação, você está expondo, fazendo uma terapia de exposição gradual, uma terapia cognitivo-funcional. Você está agindo cognitivamente. Caio, mas isso não é trabalho do psicólogo? Não. Não somente. O fisioterapeuta, ele recebe o paciente primeiro do que a maioria dos profissionais hoje em dia. Então, quanto mais você entende disso, mais fácil você consegue encaminhar o paciente para o psicólogo quando necessário. O psicólogo não tem um background de movimento para trabalhar terapia cognitivo funcional. Ele tem um background psicológico para trabalhar terapia cognitivo comportamental, que é completamente diferente. A gente não está tomando o lugar do psicólogo. Psicólogos não estão tomando nossos lugares. A gente está integrando os conhecimentos. E quem é que ganha com isso? O paciente. Seja esse diagnósticozinho que eu coloquei aqui, de dor ciática, de síndrome piriforme, seja qualquer outro diagnóstico. Mas voltando, qual o problema que essa paciente ainda tem? Essa paciente ainda tem um bloqueio no deslocamento lateral. Ou seja, além do fator antecipatório cognitivo, da ansiedade e do medo relacionado à dor, essa paciente, ela também tem algum componente mecânico que coloca ela no grupo verde. Eu não sei se vocês viram, mas ontem ou hoje, não lembro, eu coloquei uma publicação aqui sobre os grupos de estratificação que a gente utiliza na nossa propedêutica clínica, no nosso processo de avaliação. Grupo verde, grupo amarelo, grupo vermelho. Expliquei tudo aí no texto, mas ninguém lê, né? Ninguém lê até o final o texto, né? Ver o texto grande assim, não lê. Quem lê mesmo é raiz total. Expliquei tudo no post e aí identifiquei que essa paciente era do grupo amarelo. O grupo vermelho, ela não era, porque não tinha nenhum sinal de red flag, tudo tranquilo, sem continência urinária, febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, né? E todas aquelas perguntas todos aqueles testes de miótomos, dermátomos, tensão neural adversa, sensibilidade, reflexo, tudo certinho. E o grupo verde também não era, porque eu percebi que essa paciente tinha um mecanismo nociplástico de dor, porque não era uma lesão aguda, 3 semanas tudo bem, é uma dor aguda, mas não tinha lesão, porque não tinha tensão neural adversa e não tinha nenhum sinal flogístico, nenhum sinal de padrão inflamatório, né? Nos testes de movimento a gente encontrava movimentos que aliviavam o sintoma dela, então não tinha lesão aberta. Por não ter lesão aberta, a gente caracteriza essa paciente com uma dor nociceptiva, uma dor nociplástica, tá? Perdão. E por ser nociplástica, com a CPM íntegra, ela induz a analgesia muito bem. E por induzir a analgesia muito bem, a gente expôs gradativamente ela ao movimento de dobrar, que era um movimento que ela tinha muito medo, muita antecipação. E aí, partindo desse processo educacional, cognitivo, a gente começou a testar movimentos simples. A gente deitou ela de barriga para baixo, começou a pedir extensões lombares e ela começou a diminuir a dor, mas não ficava melhor. Pedi para ela soltar o ar no final, adicionar pressão na extensão, ela diminuía a dor, mas não ficava melhor. Coloquei a minha pressão na lombar da paciente, pedi para ela fazer a extensão, aumentava a dor dela durante e ela não ficava pior depois. Olha só, desvia esse quadrilzinho aqui para o lado para fechar o espaço do lado da perna que irradiava a dor. E aí pedi para ela fazer a extensão com a minha pressão, aumentava e ela não ficava pior. Olha só que interessante, rapaz, desvia o quadril para o outro lado. Vamos colocar a pressãozinha aqui, acompanhei a extensão dela com o quadril fora de eixo. E ela aumentava a dor e não ficava pior. Eu falei, olha só, rapaz, deita de barriga para cima, dobra aqui, abraça o joelho e joga o joelho para fora. Deixei a paciente em movimento de flexão com rotação, fechando o espaço do lado da perna que a paciente sentia dor. E aí a paciente falou que começou a habituar,
começou a aproximar o sintoma que estava na perna, começou a centralizar o sintoma que estava na perna. Então eu peguei a perna dela, apoiei e deixei o joelho cair mais ainda na flexão com rotação. Ela começou a sentir uma dificuldade de respirar. Eu falei, olha, é isso mesmo, é tranquilo, vamos tentar ficar só 3 minutinhos aqui, ver o que acontece. E aí, quando eu levantei a paciente, a dor estava localizada na lombar, centralizada, aproximada na coluna, e não tinha mais dor na perna. Filmei o movimento para ela, mandei para o WhatsApp dela. Ela tem um movimento para ficar em casa fazendo 3 vezes ao dia por 3 minutos durante 3 dias e voltar lá para mim. Ela deve voltar lá para mim terça-feira e a gente vai dar um feedback de como ela tá. Mas já recebi um WhatsApp dela agorinha, inclusive por isso que estou fazendo essa live, e ela estava dizendo que estava muito melhor, inclusive dobrando o tronco sem medo. E aí, por que eu estou passando esse insight para você? Porque, veja bem, a gente conhece profissionais, a gente passou por mentoria com profissionais que têm 40 anos de formado, que têm 26 anos de formado na fisioterapia musculoesquelética. E esses profissionais já atenderam muitos pacientes. Esses profissionais nunca viram uma síndrome do piriforme. Nunca viram. Eu falo assim, rapaz, será que não existe esse troço? Olha só, a fisioterapia, ela foi consolidada no seu processo de conhecimento durante todos esses anos. Ela foi consolidada da seguinte maneira, por estudos transversais. Estudos que acompanhavam os pacientes e viam o que aconteciam depois da intervenção. Só que o grande problema não é você não achar nada nesses estudos, o problema é você achar, porque você vai interpretar como efeito da intervenção e não dá para saber que é o efeito da intervenção. Estudos na fisioterapia a fisioterapia consolidou o conhecimento através de estudos de engenharia, onde de forma mecânica se predizia quanto de carga uma articulação poderia sofrer em determinada posição. E esse estresse irritaria os tecidos. Não são estudos em humanos, que têm alta adaptabilidade, alta habituação. Não são estudos em humanos. E isso foi levado de minha bisavó para minha avó, de minha avó para minha mãe, de minha mãe para mim. E eu não vou passar isso para meu filho. Hoje os pesquisadores, inclusive brasileiros, o grupo do Léo Costa, por exemplo, o grupo do Júlio Serrão, por exemplo, eles fazem pesquisa de alta qualidade metodológica que não devem nada aos pesquisadores anteriores a ele, das gerações anteriores. Pelo contrário, os das gerações anteriores ensinaram muito e eles com certeza são gratos por isso, mas eles fazem hoje pesquisa melhor do que muitos gringos, inclusive. Então hoje eu vejo no Twitter, eu vou no The Sports Physio, no Adam Meakins, eu vou no Derek Griffin, eu tenho um perfil deles todos no Twitter, e quando a pesquisa sai eles já estão comentando, é um bafafá da zorra lá no Twitter. E quando eu olho aqui o Instagram do Léo Costa, do Rodrigo Vasconcelos, do Júlio Serrão, eu vejo os caras já estão no mesmo patamar. Os caras já estavam comentando isso há uma semana atrás, explodiu no Twitter hoje. Então a pesquisa aqui no Brasil, ela está muito à frente, mas muito à frente, mesmo com poucos recursos, mesmo com pouca tecnologia, com pouco investimento. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente tem a missão de não deixar esse conhecimento, essas informações no sebo passarem adiante. Porque se a paciente chega para você com a dor ciática, dizendo que tem uma síndrome do piriforme, você tem que colocar perguntas abertas para ela, para fazer com que ela tenha ambivalência dos significados que foram passados para ela. Olha, mas se disseram que se eu dobrasse o tronco ia pinçar meu nervo e ia sentir mais dor ciática. Se disseram que eu não podia mais causar salto alto porque ia contraturar o piriforme, cruzar a perna, eu não vou fazer mais isso. E aí você chega para ela e pede para ela fazer na sua frente. E pergunta o que é que está acontecendo e não está acontecendo nada. E aí você pede para ela dobrar na sua frente e vai expondo gradualmente, conversando com a paciente, pedindo para ela não fazer o bracing, o relaxamento do abdômen, e o paciente começa a dobrar e vai tendo uma nova experiência diante do movimento. Isso vai ressignificando todo o processo cognitivo do paciente. Né? Então esse sentimento de ambivalência que você passa com a palavra pode fazer com que o paciente precise de um atendimento só. 2, 3 atendimentos no máximo, porque você educou o paciente com base em neurociência, porque você usou terapia cognitiva, né? Porque você usou exposição gradativa, porque você
não confrontou, mas mostrou dados, validou a informação do paciente, falou que não, no seu lugar eu estaria também me sentindo assim, é completamente plausível que você se sinta assim. Imagine se eu recebesse uma informação dessa. E isso eu posso, e galera, assim, só para não passar muito do tempo aqui, 11h30 já, amanhã a gente tem aula de novo, eu posso extrapolar isso para diversas situações, não só para ciática e piriforme. Pensa, eu mesmo tenho uma experiência absurdamente negativa com nocebo. Eu tive uma crise de diarreia com sangue há uns 4 a 5 anos atrás, e quando eu fui no médico ver isso, foi um terror psicológico absurdo. Na época eu fumava cigarro, né? Então eu já estava fazendo terapia por causa do cigarro, e se eu não tivesse fazendo terapia, eu não ia conseguir lidar com as informações que a proctologista passou para mim, não. Eu fiz exame de tudo que você imaginar para pesquisar câncer. Enquanto não saiu o resultado, eu não dormia o tempo todo com o sistema nervoso simpático, ó, lá no teto, pupila dilatada, suando à toa, mínimos esforços cansava. E ia pro sanitário quando ia defecar com medo de defecar sangue de novo, e defecava sangue de novo. Só que aí eu estava passando por um processo familiar muito forte na época, e que eu não estava me atentando que o aspecto biopsicossocial, o aspecto psicológico poderia estar me afetando. E aí o que é que eu não consegui fazer na época, que hoje eu tento fazer muito e ensino para meus pacientes realizarem. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, ó, você tem que se ver de fora da situação e analisar o que foi passado para você em relação ao diagnóstico. E quando eu consegui fazer isso, o que é que eu falei? Olha só, eu estou fazendo curso de inglês, eu consigo traduzir uma porrada de artigo, eu já fui em 3 médicos, que os 3 overdiagnoses o tempo todo, colocando muito medo em mim relacionado ao diagnóstico. E eu não fui procurar ainda sobre isso. Espera aí, rapaz. Quando eu me analisei de fora da situação, eu abri aqui, ó, World Journal of Gastroenterology, Jornal Mundial de Gastroenterologia. Comecei a publicar, comecei a procurar artigos que mostrem evacuação com sangue, né, sintomas, né, de evacuação com sangue. E achei artigos em atletas, na época eu estava no triatlon, que o excesso de atividade física aumenta a neovascularização intestinal e qualquer fluxo diarreico pode gerar sangue. E aí eu imprimi o artigo e levei na médica e perguntei se ela tinha conhecimento disso aqui. E o artigo era recente, tudo bem, tá tranquila, ela não tinha conhecimento disso aqui. E ela falou, pô, que legal, pode ser o seu caso mesmo. Inclusive, já passei aquele exame que faz a sua colonoscopia para o grupo de estudo da UFBA, e nenhum dos professores conseguiu encontrar uma possível explicação para isso. E você me trouxe esse artigo aqui. Então, olha só, se eu não parasse para me analisar de fora e perceber o que a ciência trazia em relação ao meu problema, eu nunca ia melhorar disso. E outra, depois que eu li esse artigo, parece que entrou um efeito placebão aqui na minha cabeça, bom, que eu fiquei tranquilo, o sistema nervoso simpático, ó, puf, caiu, o parasimpático foi lá pra cima, voltei a dormir, hibernei até 1h da tarde, nos dias seguintes, que eu tava com noite atrasada, dormi pra caramba, e tava relaxado, porque tinha na literatura científica uma condição que era muito próxima da que eu tava, excesso de atividade física, correndo, nadando, pedalando, 2 atividades físicas por dia, tinha dia que emendava 3 atividades físicas no final de semana, né? Tava saindo de um quadro de sobrepeso. Então, com certeza, a minha colonoscopia mostrou neovascularização, né? E qualquer evacuação diarreica que eu tivesse, comi uma acarajé, tive a diarreia, sangrou na diarreia, e isso é plenamente natural em quem faz excesso de atividade física. Mas se você passasse no profissional errado não, tá, pessoal? Errado é muito pesado para falar. Mas se você passasse no profissional que não tem base em evidência científica, o que ia acontecer? Esse profissional ia dizer para você o quê? Não, você está com síndrome de intestino irritável, vamos fazer uma colonoscopia, vamos fazer uma biópsia, vamos tirar um pólipo, vamos fazer biópsia para ver se tem câncer, se tiver, se é maligno ou benigno, vamos tomar aqui probiótico, vamos tomar aqui tal remédio, vamos tomar aqui tal remédio. E o que é que você faz como paciente com todas essas informações? Né? Você fica louco, você fica ansioso, a ansiedade bate lá em cima. E se isso se perpetuar por mais de 3 meses,
Se isso se perpetuar por mais de 3 meses, o que acontece? O paciente começa a ficar depressivo, o paciente começa a ficar triste em excesso, entra em um processo de depressão, desuso, incapacidade, isolamento social, e esse ciclo vai terminar onde? No psiquiatra, que vai passar um ansiolítico, um antidepressivo, que vai aumentar constipação, prisão de ventre, vai alterar o humor, vai ter instabilidade humoral no paciente, hormonal no caso. Cara, é a indústria da doença, a mesma coisa. Esse foi só um exemplo, mas a mesma coisa acontece com esses 2 pacientes que eu atendi essa semana, com dor ciática e com síndrome piriforme. Então, olha só, você não está condenado a um diagnóstico. Definitivamente, você não é um diagnóstico. O diagnóstico é muito maravilhoso para você que precisa de um procedimento cirúrgico, que tem uma patologia grave associada. Para isso o diagnóstico é maravilhoso. Mas 97% do total da dor musculoesquelética é inespecífica, ou seja, não tem diagnóstico. E se você passar dentro de uma porcaria de uma máquina de ressonância magnética, você vai achar uma porrada de alteração de imagem. Uma porrada. Tem um paciente que tem hérnia de hiato, que descobriu hernia de hiato há 6 anos. Fez um tratamento alimentar, não operou, fez fisioterapia, tinha dor torácica associada, repetiu a endoscopia, não tinha mais hernia de hiato. Aí os médicos falam que remissão espontânea. O tempo todo o nosso corpo está se diferenciando. Se passar um scanner e pegar algum pólipo aparecendo, você vai achar um câncer. Você vai achar uma alteração, uma hérnia, você vai achar um pólipo intestinal, um H. pylori no estômago. E depois que você tem um diagnóstico, você começa a ter uma porrada de sintoma, porque a ansiedade amplifica o processo do sistema nervoso central. Então, não é para parar de fazer consulta fisioterapêutica, médica, check-up, não é isso. Mas você tem que ter critério. Qual foi a última vez que você foi no médico, no fisioterapeuta e perguntou: doutor, precisa essa ressonância? Precisa esse RPG? Precisa essa acupuntura? Por que precisa? Qual foi a última vez que você confrontou um diagnóstico médico ou fisioterapêutico? Eu adoro quando fazem isso comigo. Caião, por que você precisa me manipular? Pô, eu não quero não, eu tenho medo de manipular. Por que você precisa? Veja bem, eu não preciso não, é um recurso que eu tenho, eu coloco a carta na mesa aqui, você está com dor ciática, né? Você está com dor ciática, você falhou em todas as estratégias de movimento, a gente não conseguiu centralizar seu sintoma, você não responde à tração e você está com um fenômeno de somação temporal. Claro que eu não falo assim para o paciente, né? Estou falando assim porque a maioria do meu público aqui está sendo de fisioterapeuta. Então, eu começo a explicar para o paciente isso. E aí, no fenômeno de somação temporal, quanto mais eu repito o movimento em você, mais você amplifica a dor. Você tem o fenômeno de wind-up, você tem surto e remissão dos sintomas, você está com o fenômeno de flare-up. E se eu ficar repetindo mobilização em você, você vai piorar. Então, para você, é melhor uma manipulação para gerar analgesia endógena, um processo dar um top de analgesia, para você sair daqui com menos dor e eu conseguir colocar exercício o mais rápido possível em você. Então é por isso que eu gostaria de fazer a manipulação, mas se você tem medo, tudo bem, a gente tenta outra estratégia, a gente vai para exercício, a gente vai para movimento, a gente vai para acupuntura, mas a gente negocia com o paciente. E isso a gente extrapola para o geral. A gente não precisa só, porque a live é de dor ciática e síndrome piriforme, falar só disso. Porque esse fenômeno na dor musculoesquelética acontece em todas as áreas. Então, se você negocia qual recurso você vai utilizar, o paciente tem as cartas na mesa. O paciente não fica sujeito a tenta a fisioterapia, se não funcionar a gente opera. E na ciência não tem isso. Se você acompanhar paciente com dor ciática não centralizante, né, radiculopatia que não responde mecanicamente, em 12 meses, quem fez fisioterapia, quem fez cirurgia, a dor e incapacidade é igual nos 2 grupos. Né? New England Journal of Medicine, saiu tem uns 2, 3 meses atrás. Compara paciente por 12 meses no mínimo, para ver se é melhor operar ou se é melhor fazer fisioterapia. Ah, mas eu quero melhorar rápido. Quem diz que a cirurgia melhora mais rápido que a fisioterapia? Não tem evidência científica disso. Comparando desfecho, dor e incapacidade, não tem. Ah, mas com a cirurgia eu melhoro em 1 mês. Com a fisioterapia eu só melhoro em 6. Mentira, não tem estudo que mostra isso.
Não tem estudo. A média de recuperação é de 6 semanas. Tanto para fisioterapia quanto para cirurgia. E se você fizer a cirurgia, você vai precisar fazer a fisioterapia também. Então é muito melhor você fazer uma fisioterapia pensando ser pré-operatória e do nada você recuperar com fisioterapia e sair de um procedimento cirúrgico. Eu já encaminhei para médicos lá do hospital, paciente que apresentou drop foot, dor ciática irradiada para a perna e não conseguia ficar na ponta do pé, não conseguia ficar no calcanhar, pé caído, né? Compressão nervosa real. Menos de 1% dos casos chegam assim. Eu pôs esse drop foot aí, não tá respondendo ao movimento. Desce aqui, vai no segundo andar, fala com esse médico aqui, pá. Falou com o médico avaliou. O médico falou o quê? Não vou operar agora, porque há uma história natural aí. Pode ser que, se a perda for progressiva, a gente opera, mas como não está sendo progressiva, já tem 3 semanas que você está assim, não está piorando, pode haver uma recuperação aí. Então suba lá, volte para Caio, faça 4, 6 semanas de fisioterapia com Caio, e se você melhorar, a gente não opera. E o paciente voltou para mim, a gente fez as sessões, o paciente melhorou. Foi porque eu melhorei, foi porque a história é natural? Não sei. Mas quando você conversa com ortopedista, com médico, você tem seus contatos com psicólogo, com educador físico, com ortopedista, com dentista, quiçá, tem paciente com dor de cabeça que a gente encaminha para dentista lá no hospital, no mesmo andar que a gente, né? Só 2 salas depois da gente, né? E o paciente melhora. Quando você conversa com os profissionais, você tem essa autoridade para tentar um tratamento com o paciente. Porque imagine, na minha cabeça o paciente ia operar. Essa semana eu recebi outro, do ano passado, que veio com apresentação clínica de dor irradiada nas 2 pernas, aliviava com flexão, quadro característico de estenose, só não tinha idade, não respondia mecanicamente, mandei para bloqueio transforaminal, o médico nem quis tentar bloqueio, quis tentar cirurgia, o paciente se revoltou, que ele não queria operar, começou uma dieta, perdeu 18 quilos, hoje está correndo e sem dor nenhuma, e a apresentação clínica que era de estenose agora é de bloqueio de movimento. Voltou lá essa semana com a dor na panturrilha, a gente colocou o movimento repetido e melhorou a dor. Então a história natural desses quadros de dor ciática, de síndrome do piriforme, de estenose, de espondilolistese é favorável. Ó o carinha lá de cima, ó, trabalha perfeito. Se você não fizer nada, só mudar hábito alimentar, estilo de vida, controlar estresse, fazer higiene de sono, hidratar, a história natural é favorável. Então não vamos tomar medida ansiosa, impetuosa para tratar o paciente. Esse paciente do drop foot mesmo, quando ele subiu lá e me disse que o médico falou isso para ele, eu falei, caramba, que coisa, hein? Vamos lá, vamos tentar esse tratamento. Já que ele, que é o experiente no caso, me deu essa autoridade, não trata com Caio 4, 6 semanas aí, vamos ver, volta em 6 semanas para ver se a gente opera ou não opera, e o paciente começou a melhorar. Então quando você tem esse resguardo, tanto o meu com ele, quanto ele para comigo, o ortopedista comigo, eu com o ortopedista, eu com o psicólogo comigo, o paciente que ganha. Então galera, você sabe que em saúde nem nunca nem sempre, mas só para voltar no ponto central dessa live, um dos fisioterapeutas, um dos quiropraxistas aqui do Brasil, esqueci o nome dele, ele trouxe o Mark Laslett, um neozelandês, super credenciado no método Mackenzie, pesquisador absurdo de articulação sacroiliaca, trouxe aqui para o Brasil, para São Paulo, para fazer um curso. Um colega nosso fez o curso, veio para cá, para Salvador, compartilhou tudo comigo. E o cara, Mark Laslett, coloca aí no Google Mark Laslett, ele nunca viu uma síndrome do piriforme. Então galera, vamos pensar um pouquinho mais antes de disparar essas informações para o paciente, beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Espero ter somado na vida de vocês com mais uma live. E semana que vem estamos aí novamente com mais lives, tá bom? Essa semana a gente vai fazer menos lives porque segunda-feira a gente começa com o nosso curso online, então a gente vai ter foco 100% nessa turma. Inclusive em 10 minutos vai encerrar as inscrições para o nosso curso, tá bom? Muita gratidão a todos vocês que entraram, vocês não vão se arrepender. Vamos botar essa fisioterapia para cima o máximo que a gente puder. Qualquer dúvida, estamos aí no direct, a gente demora um pouquinho para responder, mas quando a gente vê, a gente responde, tá? Grande abraço e movimento é vida.